né? É um projeto divino como a família. Mas a igreja tem dois pontos fundamentais que, na minha opinião, é essencial para qualquer ministério. Igreja, na área de liderança, de membros, a unidade na igreja e uma igreja saudável. Unidade e uma igreja saudável. E a igreja é a nossa segunda família, onde nós temos comunhão com os irmãos, onde temos conflitos, o que é normal, somos seres humanos. Somos dispostos a errar, mas estamos dispostos a aceitar a transformação. Amém? Porque estamos vivendo o quê? Em Cristo Jesus. Vamos lá. Somos uma unidade em Cristo Jesus. O amor, ele é importante, né? Igual eu falei semana passada, é preciso amor para viver essa jornada em Cristo Jesus. Da mesma forma, a jornada na família. Essa jornada em Cristo Jesus, sem o amor, é impossível você ficar numa igreja, no prédio físico. Porque a igreja somos eu, vocês, igreja. Eu sou uma igreja aqui juntos. Aqui é um prédio físico. Amém? Não, depois vão entender por que isso aqui é um prédio físico. A gente vai sair daqui para continuar o prédio. Mas nós somos igreja aqui juntos, construindo uma igreja em Cristo Jesus. E lá fora somos igreja no nosso trabalho, na nossa família, dentro do ônibus, no shopping. Nós somos igreja. Amém? E Salmos 133, 1. O que diz lá? Que diz assim: ó, como é bom e agradável vê-los, o quê? Em união. Na realidade não é bem assim, né? Por quê? Somos falhos, né? Deveríamos ser assim. Mas os conflitos entre os irmãos é necessário para o crescimento de ambas as partes. Se há um conflito, quer dizer que é preciso uma transformação. Se você está em conflito com alguém, é algo que Deus está mostrando para você. Ou você precisa mudar, ou você precisa ajudar o irmão a ver onde é preciso mudar. Não é apontando o dedo. É você mostrar com exemplos. Amém? E é bem interessante essa questão de unidade e respeito dentro da igreja. Sem respeito não há unidade. Eu respeito o meu irmão, eu respeito o meu líder, eu respeito a visão da igreja. E assim andamos em unidade. Quando a pessoa não está em unidade na igreja, é onde é semeado, é onde, vamos dizer, onde ela dá legalidade para o inimigo agir para criar contendas. Porque ela não está na visão da unidade e ela não entende a visão que foi dada para o líder da igreja. Nesse caso, nosso bispo Vitor e a bispa Rosalina. Deus deu a visão para eles e nós estamos sobre essa cobertura. Eu oro a Deus que todos nós da comunidade Chamar em Londres estejamos andando em concordância com a visão do bispo, sobre a liderança dele. Então aqui nós andamos sobre uma liderança espiritual. Eu confio no bispo, eu conheço ele há muitos anos. Mas como assim você confia nele? Porque Deus me trouxe a esse ministério sobre a
a guarda desse líder maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Eu chamo ele como meu pai e ela como minha mãe espiritual. Porque tudo na minha vida, eu falei, Deus, eu quero que a minha vida seja testemunho que eu sou igreja. Eu quero que minha vida seja testemunho para as pessoas. Só um relato, como eu vim parar aqui, eu fiquei quase 1 ano em uma igreja, eu já relatei isso, mas eu vou relatar mais profundo. Fiquei quase 1 ano na igreja, eu não tinha Bíblia, eu não aceitava nada que o pastor falava, eu não concordava aquilo que estava acontecendo na igreja e eu não entendia. Chegou um tempo que eu falei, Deus, eu não quero ficar sentado na cadeira, ouvindo o que o pastor falando e aceitar tudo que vem do púlpito. E Deus, quando ele ergue a igreja, não fala no prédio, fala você, o irmão, ele ergue a igreja, você como igreja, ele começa a dar revelações a você, ele começa a falar com você, mesmo você não conhecendo a Bíblia. Né? E o que aconteceu? Houve uma situação na igreja, e eu saí do culto, e falei, Deus, eu, a partir de hoje, não piso em outra igreja, porque eu não concordo com o que foi dito para mim, né? Porque eu estava vendo aquilo, porque eu não estava servindo a Deus, porque eu não estava fazendo aquilo, essas coisas, né? Acusações. Jesus veio ao mundo para salvar, ele nunca acusou ninguém. Mas eu falei assim, eu não aceito isso. Eu sei que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que ajuda, um Deus que edifica. E eu fui falando com Deus, conversando com Deus, eu não volto mais naquela igreja. Não volto. Eu sou aquela pessoa, quando eu falo não, a coisa que está me incomodando, me tirando a minha paciência, me tirando a minha paz de espírito, não vem de Deus. Então você tem que deixar para trás e seguir a sua jornada. E assim que eu cheguei em casa, eu abri meu laptop, abri meus e-mails para checar, era domingo à noite, né? E eu abri, o primeiro e-mail era de uma amiga minha, uma amiga muito especial, que Deus colocou na minha vida. E ela falou, Lúcio, tem uma igreja perto de você. É o bispo Vitor Adeoli e tem o líder de célula, que é o Beto. Vai lá conhecer essa igreja. Por que aconteceu isso? Porque no meu caminhar, da minha casa, da igreja até a minha casa, Deus sondou meu coração e cuidou de mim. Porque Ele sabia, se não tivesse outra igreja, eu não ia pôr os pés na igreja mais. E o que aconteceu? Eu peguei o e-mail, essas coisas, e fui no culto. Eu creio que de quarta-feira, que era o culto, né? Eu cheguei lá, quem me recebe? O Beto, a Sandra, aquele caboclo, aquele carinho, me apresenta o bispo aquele jeitão dele, né? Recebendo como um filho. Aquilo me agradou tanto, e estou até hoje. Deus cuida, Deus edifica a igreja, que somos nós. Amém? E em Efésios 4:3, o que diz lá? Efésios capítulo 4, versículo 3. E diz o quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na minha aqui fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui no 4, que eu não coloquei para vocês aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 4 também. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então Deus reconstrói igrejas em cada coração. E Ele traz uma vocação para cada um de nós. Seja na área de louvor, na área da mídia, na área da administração, da intercessão, para criar o corpo em Cristo Jesus. Quando nós entendemos o que é a unidade, somos unidades. A unidade da mídia, louvor, da administração, das crianças, das pessoas que cuidam da alimentação abençoada, né? Deus dá um talento para cada um para servir o reino. Temos que estar atentos aos nossos talentos.
e deixar Deus usar. Né? Não aceite pessoas que estão no púlpito aqui, usando o púlpito para amaldiçoar a sua vida. Aqui o púlpito, ele é para direcionar a palavra de Deus, abençoando a sua vida, de todos nós. Aqui tem que sair palavras abençoadas, jamais de maldição. Se o irmão quiser sair da igreja, que ele saia sobre a bênção e a unção do pastor. Aqui é onde Deus usa para abençoar cada um de nós. Não é para você proteger e usar a palavra para manipular um irmão. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, ministros, usando a palavra de Deus para manipular os irmãos. Você sabe por quê? A palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. E naquela situação que eu saí da igreja, não foi eu que saí da igreja, foi Deus que mostrou a situação que Ele conhecia meu coração. Ele conhecia as profecias que foram entregadas a pessoas antes mesmo de eu me converter. E Ele veio cuidando, veio cuidando. Eu era uma pessoa tão... eu me lembro como fosse hoje. Contra a religião, a pessoa religiosa mais, ela afasta você de Deus. Sabia disso? Então eu era contra isso, eu não entendia, mas eu entendi que a religiosidade afasta você de Cristo Jesus. Eu lembro que a minha mãe trazia... tinha o culto no lar. Então vinha aquele monte da pessoa... padre, os irmãos faziam uma comunhão em casa. E eles entravam pela porta da cozinha, o meu quarto era... Ele entrava pela porta da sala, meu quarto era do lado da cozinha, eu pulava a janela e tinha tipo um pequeno riacho, eu atravessava o riacho, atravessava uma pequena fazenda e pegava o ônibus e saía de casa. Assim era eu. E quando meu tio chegava, aquele sol quente, terno e gravata, eu falei, tio, o que é isso? Ele entrava na porta, eu saía noutra. Por que isso? Eu não entendia o que era unidade em Cristo Jesus. Eu não entendia o que era a palavra de Deus. Mas Deus foi cuidando, até eu chegar onde eu estou hoje. Não foi fácil, foram transformações, abrir mão de muitas coisas. Ah, mas como assim? Coisas do mundo, coisas que me tiravam da presença de Deus. E eu comecei a buscar a palavra de Deus, e Ele falou, pela voz, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E assim eu fui. É difícil ler a Bíblia? É. Mas ela transforma. A Bíblia é o manual em todas as nossas áreas. Familiar, profissional, ministerial, em todas as áreas. Isso aqui é um livro de conhecimento. Se nós pegar algumas instruções da Bíblia, transformar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor. Estamos entendidos aqui? A importância da unidade. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, vamos ver aqui. 1 Coríntios 10, 1. Primeiro Coríntios, deixa eu ver, acho que eu anotei errado, entendeu? Primeiro Coríntios 10, 1. Esse é isso mesmo. 1 Coríntios esse. Rogai-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que dizeis todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, sejais unidos em um
mesmo pensamento e o mesmo parecer. Na minha versão aqui fala uma disposição mental com o mesmo parecer. O que quer dizer isso? Nós temos que a nossa mentalidade na mesma sintonia da visão da igreja, da visão do nosso bispo. Porque se não haver essa disposição mental, você estar aberto a receber algumas instruções que vai mudar a sua jornada. Não é que eu vou falar para o irmão, ele vai receber isso como uma questão de ele está falando isso porque ele está pegando meu pé. Não, porque Deus mostrou que você precisa mudar uma situação e usou o irmão para uma correção. Não, colocar você na visão. Então, muitas vezes, quando um líder chega para conversar com você, você leva muito para o pessoal. E isso atrapalha a unidade. Porque se você já na mesma disposição mental, você fala assim, espera aí um pouquinho, o que ele está falando comigo? Você para um pouquinho e dá uma rebobinada no seu cérebro e fala assim, por que ele está fazendo isso? Toda vez que você é questionado para fazer uma coisa, você tem que falar assim, o porquê. E você começa a fazer o quê? Questionar você. Por que ele pediu para fazer isso? Por que ela pediu para fazer aquilo? Você vai ver que Deus vai mostrar para você que você precisa mudar em algum lugar. E está usando alguém. E você não aceita. Porque não está na unidade, na mesma visão, disposição mental. Você está disponível. Disposição, você está disponível à mudança. A mudança, ela é necessária. A mudança, ela mexe com você, com o seu sentimento. Você não aceita, mas você tem que... Eu não aceito, mas eu tenho que ver que tem uma liderança, tem uma visão. Vocês querem saber? Quando você aceita, Deus usa você, Deus edifica você e põe você no topo. Eu estava vendo um testemunho, bem no início da minha transformação. Eu falei assim, esse é um Deus tremendo. Tinha um líder na igreja, e ele falou mais ou menos assim, eu me vi quando no início da minha transformação. Ele não concordava com o que estava acontecendo na liderança. E ele clamava a Deus, falava, Deus, eu não aceito isso, tal, porque isso não vem de ti. Aqui, entre nós temos que ter discernimento. Quando você conhece a palavra, ela te liberta. Porque você não vai aceitar qualquer ministração. Se não for da palavra de Deus, não aceite. Então ele tinha esse discernimento de não aceitar as coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E ele falou para Deus, eu vou sair da igreja. E Deus revelou a ele, você não vai sair da igreja. Você vai ficar, eu estou te mostrando o que está de errado. Eu vou te levantar como líder. E ele ficou assim, sem entender. Mas ele respeitava ao quê? Obedecia à liderança, mas ele sabia que era o Deus dele. Então, quando você sabe quem é o seu Deus, não importa o que a liderança decide ou faz, a sua base é Deus, né? Primeiro é Deus, família e igreja. Se Deus está acima de tudo, você vai temer o quê? Você tem que conhecer a palavra. Então aconteceu, e muitas coisas aconteceram nesse ministério. E ele sempre clamando a Deus, das cumplicidades que estavam acontecendo, e a igreja esvaziando, uma igreja cheia. E teve uma situação que o líder saiu da igreja. E o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E ele se tornou líder e a igreja começou a crescer novamente. E a liderança, quando ela está sob a palavra de Deus, ela cresce. Ela dá visão, os líderes, e ele passa para a igreja. Mas tem que ter o quê? Disposição mental, disposição no mesmo nível, o mesmo parecer. Qual que é o parecer do Ministério Chamar em Londres? Nós temos que fazer um relatório, precisamos de quê? De agir nessa área A, B, C e D, estamos tendo o mesmo parecer, a mesma
Disposição mental para crescermos juntos. Eu estou aqui porque Deus me deu uma visão da igreja. Bem antes dos acontecimentos, do